Isso aconteceu na noite passada e, para ser sincera, ainda estou um pouco abalada. Vou tentar recontar tudo exatamente como aconteceu, mas sei que o medo pode ter bagunçado um pouco minha memória. Trabalho à noite como atendente de emergência numa cidade de médio porte. Eu estava dirigindo de volta para casa por volta das 2 da manhã, quando parei num posto de gasolina. Pensando agora, foi uma decisão estúpida. O posto era mal iluminado e estava completamente vazio. Mas aquela não era uma área perigosa da cidade. Pelo menos não costumava ser. Enquanto abastecia o carro, notei uma mulher de meia idade sentada na calçada do outro lado do estacionamento. Estava frio, tinha começado a chover e ela não usava roupas adequadas para o tempo. Estava completamente encharcada. Quando percebeu que eu a estava observando, ela me chamou. E aí veio minha segunda decisão estúpida da noite. Resolvi responder. Fiquei preocupada com ela e me aproximei para ver se podia ajudar. Oi, linda. Só tô tentando chegar em casa, mas ninguém me ajuda. Ela disse. Quero ir para casa da minha tia, mas a corrida de táxi custa R$60 e só tenho 40. Você pode me ajudar? Normalmente eu não dou dinheiro para pedintes, mas ela parecia sincera. O tempo estava péssimo e meu trabalho envolve ajudar pessoas. Então, concordei. Disse que não tinha dinheiro em espécie, mas que se ela entrasse comigo na loja de conveniência, eu poderia sacar um pouco no caixa eletrônico e dar uma ajuda. Só que o caixa estava fora de serviço. Pedi desculpas e disse que não poderia fazer mais nada. Saímos da loja e ela foi conversando comigo enquanto eu voltava para o carro e abria a porta do motorista. Foi quando ela entrou no carro. Fiquei em choque. Sentei ali, paralisada, olhando ela se ajeitar e colocar o cinto. Assim que entrou, o comportamento dela mudou completamente. Ela não parecia mais desesperada, e sim animada, agitada demais. Me leva na casa da minha tia, disse ela. Lá ela pode me dar dinheiro. Claro que todos os alarmes começaram a soar na minha cabeça. Minha vontade era mandá-la sair do carro imediatamente, mas meu instinto me dizia que isso poderia ser perigoso. Ela já tinha se mostrado imprevisível. Parecia estar sob efeito de drogas, e eu não sabia se estava armada. Forçá-la a sair poderia provocar uma reação violenta. Para onde exatamente você quer ir? Perguntei, tentando manter a calma. Vai dirigindo que eu te digo onde virar. Se você quer que eu te leve, preciso saber para onde estamos indo. Insisti, sem nenhuma intenção real de levá-la a lugar algum. Calma, linda. Eu não sou uma pessoa ruim. Não vou te assaltar nem nada disso. Só dirige. Não, repeti. Qual o endereço da sua tia? É na Rua das Palmeiras, respondeu. E o número da casa? Ela ficou agitada com minhas perguntas. Ainda estávamos no estacionamento do posto. Pensei em sair do carro e entrar novamente na loja em busca de ajuda. Mas ela parecia conhecer bem o frentista e ter certa intimidade com ele. E eu não queria deixá-la sozinha dentro do meu carro. Ela então perdeu a paciência e começou a gritar. Por que tá fazendo tantas perguntas? Achei que a gente era amiga. Não confia em mim? Eu trabalho numa central da polícia, disse, tentando ganhar alguma autoridade. É meu trabalho fazer esse tipo de pergunta. Ela surtou de vez. Começou a me chamar de dedo duro, a dizer que eu estava tentando ferrar com ela. Gritava e se agitava cada vez mais. Eu estava apavorada, só queria tirá-la dali. Mas ainda achava que pedir para ela sair do carro poderia piorar a situação. Então, decidi arriscar. Olha, eu não sou policial, só trabalho na central. Que tal irmos até um supermercado? Lá talvez tenha um caixa que funcione, e aí posso sacar algum dinheiro para te ajudar. Era uma mentira. Meu plano era fazer com que ela saísse do carro e então sumir dentro da loja.
Ela gostou da ideia e imediatamente se acalmou. Eu sabia que continuar dirigindo com ela dentro do carro era perigoso, mas naquele momento parecia ser a melhor opção. Enquanto dirigíamos, ela continuava falando. As ideias dela vinham desconexas, confusas, sem sentido. Foi mais ou menos assim. Que bom que somos amigas agora. Tenho mais 5 ou 6 pessoas tentando me pegar. Amanhã eu vou lá no seu trabalho e a gente prende elas juntas, tá bom? Podemos conversar sobre isso amanhã. Hoje você disse que queria ir para casa, certo? Isso, linda. Quero ir para casa da minha tia. Mas você não queria ir para outra cidade? Isso. A outra cidade. É por isso que a corrida custa R$40. É longe? Mas você disse que tinha R$40. Tenho sim, mas a corrida custa 60. Houve um silêncio estranho. Tem certeza de que não pode me levar até a casa da minha tia? Fica pertinho, na Rua das Mangueiras. Pensei que fosse na Rua das Palmeiras. Questionei. Não, é nas Mangueiras. Mas tanto faz. Ela não vai me dar dinheiro mesmo. Tem certeza de que não pode me levar para a cidade vizinha? Ficava cada vez mais claro que aquela mulher estava mentindo sobre tudo. A história dela não batia. Chegando no supermercado, ela só saiu do carro depois que eu saí primeiro. Entramos juntas. Eu disse que precisava usar o banheiro antes de ir ao caixa eletrônico. Meu plano era chamar a polícia do celular, de dentro do banheiro. Mas ela me seguiu até lá. Foi então que a situação ficou ainda mais perturbadora. Ela segurou firme no meu braço e sussurrou no meu ouvido. Se você não tiver dinheiro para me dar, tudo bem. Mas me responde uma coisa. Você gosta de receber oral? Respondi um não seco, do jeito mais firme que consegui. Entrei correndo em uma cabine e tranquei a porta o mais rápido possível. Com a barreira entre nós, falei. Olha, eu tenho amigos na polícia que podem te ajudar muito mais do que eu. Vou ligar para eles agora. A gente resolve isso juntos. Ao ouvir polícia, ela começou a gritar de novo. Eu continuei repetindo que eles poderiam ajudá-la melhor do que eu. Ela berrou que estava indo embora e saiu do banheiro. Mas não acabou aí. Esperei alguns minutos para ter certeza de que ela tinha realmente ido embora. E não deu nem um minuto. Ela voltou e começou a bater na porta do banheiro. Foi o que ela disse em seguida que mais me assustou. Ei, volta comigo pro seu carro. Deixei minha cerveja lá. Menti na hora. Não, você não deixou nada no meu carro. Eu tinha visto ela entrar e sair com as mãos vazias. Não havia cerveja, nem bolsa, nada. Depois disso, ela finalmente foi embora. Esperei mais uns 5 minutos antes de sair do banheiro. Assim que saí, fui direto até um gerente da loja que chamou a polícia para mim. Ainda bem que estávamos em uma área diferente da cidade onde trabalho, porque eu estava tão envergonhada pela minha imprudência que teria morrido de vergonha se algum colega meu tivesse aparecido. O policial que atendeu meu chamado ouviu meu relato e me aconselhou a ser mais cuidadosa. Disse que às vezes pessoas em situação de rua podem ser perigosas e que recentemente havia sido registrado um caso de agressão cometido por uma mulher com o mesmo perfil da que descrevi. Aprendi na marra o valor de desconfiar de estranhos. Dei sorte de ter saído ilesa e de a minha ingenuidade não ter me custado a vida. Era uma daquelas noites em que eu tinha ficado até tarde na casa de um amigo, aproveitando algumas risadas, umas bebidas e muitas conversas sem importância. Nada muito animado, apenas uma noite tranquila colocando o papo em dia. Mas quando resolvi ir embora, já passava da meia-noite e as ruas estavam quase completamente desertas. Gosto de dirigir à noite, mas naquele momento, ao entrar na estrada, percebi que o marcador de combustível estava perigosamente próximo do vazio. Suspirei. Claro, não tinha pensado nisso antes.
E ali, no meio do nada, só havia uma opção: um pequeno posto de gasolina 24 horas, pelo qual eu tinha passado alguns quilômetros atrás. Era um daqueles lugares que pareciam não ser reformados desde os anos 80. A placa de neon na entrada piscava fracamente, com metade das letras apagadas ou queimadas. Estacionei sob a fraca luz de um único poste, ao lado da bomba. Desliguei o motor e saí do carro. O posto estava completamente vazio. Nenhum outro carro, nenhum sinal de vida dentro da loja de conveniência. Apenas eu, a bomba de gasolina e o silêncio assustador da noite. No momento em que saí do carro, senti aquilo, aquela estranha sensação que toma conta da gente quando estamos sozinhos. Mas de algum jeito, sentimos que estamos sendo observados. Sacudi a cabeça para espantar o pensamento. Peguei a carteira e disse a mim mesmo que era bobagem. Era só cansaço, já era tarde. Comecei a abastecer, encostado no carro enquanto o combustível fluía. Olhava para o vazio, ouvindo apenas o zumbido suave da lâmpada acima e o clique rítmico da bomba de gasolina. Deveria ser uma sensação tranquila, mas o silêncio parecia opressor. Quanto mais eu permanecia ali, mais forte era a sensação de que algo estava errado. Olhei ao redor do pátio novamente. Nada. O mesmo posto vazio. A mesma iluminação fraca. Nenhum movimento. Nenhum carro passando na estrada. Foi então que vi. Preso no limpador do para-brisa, havia um pequeno pedaço de papel. Franzi a testa, encarando o bilhete por alguns segundos, antes que a curiosidade falasse mais alto. Terminei de abastecer, devolvi a mangueira à bomba e caminhei até a frente do carro. O bilhete era pequeno, dobrado de qualquer jeito, com as bordas gastas, como se tivesse sido amassado várias vezes. Puxei debaixo do limpador e o desdobrei, com o coração inexplicavelmente acelerado. Escritas com uma caligrafia desajeitada e quase frenética, estavam 3 palavras: estou aqui. Minha respiração travou na garganta. Olhei ao redor novamente, com os olhos vasculhando entre as bombas vazias e a estrada deserta. Mas não havia ninguém. O mesmo silêncio, a mesma imobilidade. Senti o coração acelerar, o suor frio brotando na pele. Talvez fosse uma brincadeira, pensei. Alguém pregando uma peça. Talvez o bilhete estivesse ali desde mais cedo, quando eu ainda estava na cidade, e eu só o vi agora. Tinha que ser isso, certo? Ainda assim, minha mente não parava. E se alguém tivesse me seguido? E se estivesse me observando o tempo todo? A ideia me arrepiou. Guardei o bilhete no bolso e entrei rapidamente no carro, trancando as portas assim que me sentei. As mãos tremiam ao girar a chave na ignição. Saí do posto mais rápido do que pretendia, os pneus derrapando levemente no asfalto. Meu coração ainda disparava. Olhava o retrovisor a cada poucos segundos. A estrada atrás estava vazia, mas a sensação de estar sendo seguido não passava. Aquela frase do bilhete repetia-se sem parar na minha cabeça. Estou aqui. A estrada à minha frente se estendia longa e escura. Os postes de luz eram poucos e distantes entre si. Cada vez que eu passava por um, sentia como se estivesse me expondo, como se alguém pudesse me ver com mais clareza. As sombras pareciam mudar de forma, tornarem-se mais ameaçadoras, mais sinistras. Eu não estava muito longe de casa, 15 minutos, talvez menos, mas cada quilômetro parecia demorar uma eternidade. Segurava o volante com tanta força que meus nós dos dedos estavam brancos. Tentava me convencer de que era só um susto, uma brincadeira idiota, mas a sensação de estar sendo observado não me deixava. Foi então que vi, já na reta final antes da minha casa, notei um carro parado no acostamento. Os faróis estavam apagados. Mal dava para vê-lo na escuridão. Meu coração disparou.
Ao passar por ele, olhei rápido pela janela. Por um instante, tive certeza de ver alguém no banco do motorista, apenas uma silhueta iluminada de leve pela minha luz. Me obriguei a continuar dirigindo. As mãos tremiam no volante. Finalmente estacionei na garagem de casa, o coração ainda disparado, e desliguei o carro. A casa estava escura, como esperado, com apenas a luz da varanda iluminando a entrada. A vizinhança estava quieta demais. Peguei minhas coisas e saí do carro, os olhos varrendo o quintal, a rua e as sombras que pareciam se esticar de maneira antinatural sob os poucos postes de luz. E então, vi outro bilhete, preso exatamente no mesmo lugar do primeiro. Senti o sangue gelar. Aproximei-me devagar, com a respiração entrecortada. Eu mal havia saído do carro e já havia outro bilhete lá. Como aquilo era possível? Com as mãos trêmulas, puxei o papel e o desdobrei. O coração batendo como um tambor no peito. Dizia: eu te avisei, estou aqui. Senti o chão sumir sob meus pés. A visão turvou. Aquilo não era uma brincadeira, não era algo aleatório. Alguém tinha me seguido. Alguém estava me observando. Corri para a porta, destranquei. Entrei e tranquei tudo de novo, rapidamente. Encostei na porta, tentando respirar, o coração batendo descontrolado. Como tinham me seguido? Como conseguiram deixar aquele segundo bilhete sem que eu percebesse? Onde estavam agora? Andava de um lado para o outro na sala, olhando pela janela a cada poucos segundos, esperando ver alguém escondido nas sombras. Peguei o celular, hesitei por um instante e disquei o número da emergência. A atendente atendeu rapidamente, com voz calma e profissional. Emergência, qual o seu problema? Acho que alguém me seguiu, balbuciei. Deixaram 2 bilhetes no meu carro, um no posto e outro aqui, na minha casa. Você está em um lugar seguro neste momento? Sim, estou dentro de casa. Permaneça dentro, tranque todas as portas. Vamos enviar uma viatura até o seu endereço. Agradeci e desliguei. Meu pensamento corria. Quem faria isso? Não tenho inimigos. Não conheço ninguém que faria uma coisa dessas. Olhei pela cortina discretamente, só para ver. O carro que eu tinha visto antes agora estava parado em frente à minha casa. O ar me faltou. O carro estava ali. Os faróis ainda apagados. Alguém estava no banco do motorista. Era só uma sombra, mas eu sabia. Ele estava esperando. Afastei-me da janela, o coração batendo tão forte que eu ouvia o som nos ouvidos. Peguei o celular novamente, tremendo, e liguei de novo. Por favor, sussurrei. Tem alguém parado na frente da minha casa. Fique calmo, disse a atendente. Os policiais já estão a caminho. Permaneça dentro, tranque tudo. Fique longe das janelas. Você tem algum objeto que possa usar para se proteger? Acho que não. Só por favor, venham rápido. Espiei pela janelinha ao lado da porta. O carro ainda estava lá, mas agora a porta do motorista estava aberta. Senti o sangue gelar. Ele saiu do carro. Sussurrei. Não interaja com ele, disse a atendente com firmeza. Fique escondido. Os policiais estão chegando. Afastei-me da janela, sentindo as pernas fraquejarem. O silêncio dentro da casa era insuportável. Qualquer som, um estalo no piso, o farfalhar do vento, fazia minha pele arrepiar. E então, ouvi uma batida suave na porta. Não era forte, era lenta, mas enviou uma onda de terror pelo meu corpo. Era como se dissesse: eu sei que você está aí. Saia. Ele está batendo na porta. Sussurrei no telefone. Fique onde está. A ajuda está quase chegando. Não atenda. Afastei-me ainda mais, indo até o fundo da casa. Foi então que ouvi outro som. Não vinha da porta. Era da janela da sala. Um arranhar leve, como unhas passando devagar pelo vidro. O pânico tomou conta. Me escondi no corredor.
O som do arranhar se movia de uma janela para outra, como se ele estivesse andando em volta da casa, procurando por um jeito de entrar. O tempo parecia congelado. Cada segundo era uma eternidade. Eu esperava a qualquer momento ouvir o vidro se quebrar. Mas então ouvi outro som, a sirene. Ao longe, mas vindo na direção certa. Era a primeira esperança que senti em muito tempo. O arranhar cessou. Esperei, em silêncio. Os sons de passos tinham sumido. As luzes vermelhas e azuis finalmente invadiram as janelas. Corri até a porta e abri quando os policiais desceram do carro. Ele estava aqui, falei com a voz trêmula. Estava parado aqui na frente. Um dos policiais assentiu. Vamos verificar a área. Fique dentro e mantenha a porta trancada. Obedeci. Eles vasculharam o quintal, usando lanternas. Eu observava da janela, com o coração ainda acelerado. Depois de quase meia hora, um deles voltou. Não encontramos ninguém. Tem certeza de que viu alguém? Tenho certeza. Insisti. Ele deixou 2 bilhetes. Um no posto, outro aqui. Vamos fazer um boletim e patrulhar a área. Se notar qualquer coisa estranha, ligue novamente. Assenti, mas a realidade estava só começando a se instalar. Alguém tinha me seguido. Alguém sabia onde eu morava. E agora simplesmente sumiu. Depois que os policiais foram embora, tranquei todas as portas e janelas. Verifiquei uma por uma. Sentei no sofá, abraçado aos joelhos, encarando a porta. A casa estava em silêncio, mas a sensação não passou. Nos dias seguintes, mal consegui dormir. Cada barulho me fazia saltar, cada sombra parecia se mover. E o pior de tudo era não saber. Quem era ele? Por que me seguiu? Por que deixou os bilhetes? Trabalhar no turno da noite em um posto de gasolina nunca foi algo que eu imaginei fazer. Não era exatamente o tipo de emprego do qual você se orgulha, mas os horários encaixavam bem na minha rotina e o salário era decente. Além disso, a maioria das noites era tranquila. Só eu, o zumbido constante dos refrigeradores e algum viajante perdido em busca de café ou cigarros. No começo, o isolamento não me incomodava. Na verdade, até gostava. Havia algo de pacífico naquela quietude noturna, no modo como o mundo parecia desacelerar enquanto todos dormiam. Mas isso mudou quando ele começou a aparecer. Era uma noite de terça-feira, quando percebi sua presença pela primeira vez. Eu estava atrás do balcão, seguindo a rotina de sempre, reabastecendo a prateleira de salgadinhos, limpando o balcão, quando ele entrou. Não dei muita atenção a princípio. Era só mais um cliente da madrugada. Alto, mal cuidadamente vestido, com uma jaqueta gasta que parecia ter enfrentado anos de chuva. O cabelo desgrenhado, os olhos com um brilho estranho e inquieto. Mas, sinceramente, já tinha visto gente bem mais esquisita durante aquele turno. Ele não disse uma palavra ao entrar, nem sequer olhou na minha direção. Foi direto para o fundo da loja, onde ficavam os refrigeradores com as bebidas. Voltei ao que estava fazendo, imaginando que ele pegaria algo e iria embora, como todos os outros. Mas ele não foi. Ficou ali, parado diante do refrigerador, encarando as fileiras de garrafas. Não se mexia, não tentava pegar nada, só olhava. Levantei os olhos do balcão, sentindo um leve desconforto. Precisa de ajuda para achar alguma coisa? Perguntei, tentando soar casual. Nada. Ele nem se virou. Só ficou parado ali, de costas para mim, com a cabeça levemente inclinada, como se estivesse em transe. Dei de ombros. Vai ver, era só mais um daqueles indecisos que demoravam uma eternidade para escolher um refrigerante. Nada de novo. Mas depois de alguns minutos, comecei a ficar irritado. Não é como se tivéssemos um cardápio infinito. Era só pegar uma água ou um refrigerante
e seguir viagem. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, ele se virou e veio até o balcão com uma garrafa de água na mão. Nossos olhos se encontraram quando ele colocou o produto no balcão. E foi ali que algo me incomodou de verdade. Havia algo de errado com ele. Algo que eu não conseguia explicar. Seus olhos estavam arregalados demais. E ele não piscava. Sua pele parecia pálida, quase doentia sob a luz fria do fluorescente. E aquele sorriso, um sorriso discreto, estranho, como se estivesse ali por obrigação. Forcei um sorriso educado e registrei a compra. Dá R$1,75. Ele não respondeu. Apenas me encarou por mais um segundo. Depois enfiou a mão no bolso e tirou uma nota amassada e algumas moedas soltas. Entreguei o troco e ele saiu sem dizer uma palavra. Fiquei olhando enquanto ele desaparecia na escuridão da rua. As portas automáticas se fecharam atrás dele. A sensação estranha permaneceu, mas tentei ignorar. Estranho? Sim, mas não era motivo para perder o sono. Na noite seguinte, ele voltou. Era quase o mesmo horário, pouco depois da meia-noite. Eu estava nos fundos repondo as prateleiras quando ouvi o som da porta abrindo. Saí de trás das prateleiras esperando ver um caminhoneiro ou alguém da estrada em busca de combustível. Mas era ele. Mesmo casaco, mesmo cabelo desgrenhado, mesmo olhar vazio. Não me cumprimentou, não me olhou. Foi direto para o fundo, exatamente como na noite anterior. Fiquei observando do balcão, com aquele mesmo desconforto voltando ao meu estômago. Dessa vez, ele nem fingiu que estava escolhendo. Ficou parado diante do refrigerador, sem tocar em nada, só olhando. Meus dedos tamborilaram no balcão. "Tá procurando alguma coisa?" Perguntei, tentando quebrar o clima. Silêncio. Olhei para as câmeras de segurança. Não tínhamos muitas. Só duas, uma na frente da loja e outra apontando para os postos de abastecimento. Mas me sentia um pouco mais seguro sabendo que elas estavam ali. Depois de alguns minutos paralisado, ele finalmente pegou outra garrafa de água e veio até o balcão. O mesmo rosto. Os mesmos olhos. Mas agora sua mão tremia levemente e reparei que suas unhas estavam sujas, como se tivesse cavado algo na terra. Fiz um esforço para sorrir e lhe entreguei o troco. "Aqui está." Nada de resposta. Saiu em silêncio. Observei enquanto se afastava novamente. Esperei ouvir o som de um carro ligando, mas ele nunca veio. Foi aí que percebi. Ele havia vindo a pé. Eu não o tinha visto chegar de carro. Na terceira noite, eu já estava tenso. Ele apareceu, como sempre, pouco depois da meia-noite. Mas agora eu sabia que algo estava muito errado. Não era só um homem estranho comprando água. Era outra coisa. Algo que me deixava profundamente desconfortável. Dessa vez ele não foi direto ao refrigerador. Começou a andar pelos corredores, devagar, sem tocar em nada. Seus passos eram lentos, deliberados, e ele se movia em um padrão estranho, quase como se estivesse circulando o interior da loja. Meu coração batia forte. O que ele estava fazendo? De vez em quando lançava um olhar rápido na minha direção. Os olhos arregalados, o mesmo sorriso fraco no canto da boca. Tentei parecer ocupado, fingi olhar os papéis no balcão, mas a sensação de estar sendo observado não passava. Quando ele se aproximou, não carregava nada nas mãos. Parou diante de mim, só me olhando. Engoli seco. "Posso ajudar?" Foi a primeira vez que ele falou. "Eu tenho te observado." A voz era baixa, rouca. Senti o estômago afundar. Cada instinto dentro de mim gritava para eu correr. Tentei rir, sem graça. Isso não é algo que se diga para alguém. O sorriso dele se alargou, mas os olhos continuaram frios. "Eu tenho te observado todas as noites." Senti o sangue sumir do rosto. Minha mente corria tentando pensar em uma forma de tirá-lo dali.
de me proteger. Acho melhor você ir embora, disse, com a voz tremendo. Ele não se mexeu, apenas me encarava. O ar parecia mais pesado, como se algo invisível enchesse o ambiente. Meu coração martelava. Eu vou ligar para a polícia, avisei, já esticando a mão para o telefone atrás do balcão. Foi aí que ele se virou e saiu, desaparecendo na escuridão sem dizer mais nada. Fiquei algumas noites sem vê-lo depois disso, mas o medo não passou. Eu me pegava olhando para os monitores das câmeras a cada poucos minutos, esperando o momento em que ele apareceria de novo. E então, na quinta noite, ele voltou. Eu estava no balcão quando o vi surgir das sombras no estacionamento. Mas dessa vez, ele não entrou. Ficou parado do lado de fora, sob a fraca luz da cobertura do posto, me observando através das portas de vidro. Meu coração disparou. Ele estava imóvel, como uma estátua, apenas me encarando. Peguei o telefone e disquei o número da polícia. As mãos tremiam enquanto eu explicava a situação. A atendente me pediu para manter a calma e ficar na linha. Disseram que iam mandar alguém imediatamente. Continuei olhando para ele. Cada segundo parecia uma eternidade. Aquele olhar vazio não se desviava de mim. Eu não piscava, não respirava direito. Só observava, até que as luzes vermelhas e azuis da viatura apareceram no fim da rua. Um policial desceu do carro e iluminou o lugar com a lanterna. Mas quando a luz alcançou o local onde ele estava, ele já não estava mais lá. Não havia pegadas, nenhum sinal de que alguém tinha estado ali. O policial vasculhou o entorno, mas foi como se ele tivesse evaporado no ar. No dia seguinte, pedi demissão. Meu pai é dono de um posto de gasolina na beira da nossa cidade. Eu o ajudo a cuidar do lugar há mais de 6 anos, fazendo um pouco de tudo. Mas no fim das contas, o que ele mais precisa de ajuda mesmo é com o caixa. A gente tem muita rotatividade de funcionários, então às vezes temos pessoal suficiente para cobrir todos os turnos do dia e da noite. Mas em outras ocasiões, somos só nós dois e precisamos dar conta do recado. Durante alguns meses em que estávamos com pouco pessoal, acabei ficando com os turnos da madrugada. Eram os que eu menos gostava, porque bagunçavam toda a minha rotina fora do trabalho e eu vivia exausto. Eu ficava ali, sentado no caixa, tomando café e tentando manter os olhos abertos. Naquela noite, estava especialmente difícil ficar acordado por causa da chuva forte que caía lá fora. O som da água batendo no telhado me deixava ainda mais sonolento. Além disso, a chuva espantava os clientes, então não aparecia quase ninguém, o que me dava menos motivos ainda para me manter desperto. Por volta da 1 da manhã, 3 horas depois do início do meu turno, um carro parou no posto e ficou ali, estacionado ao lado de uma das bombas. Era um carro bem velho e desgastado. Ele ficou parado por uns 5 ou 6 minutos antes de finalmente desligar o motor. Um homem desceu e foi até o porta-malas. Estava usando um moletom escuro com capuz e uma calça preta. Abriu a parte de trás e começou a tirar galões de gasolina. Acho que tirou uns 3 no começo, encheu cada um e os colocou ao lado do carro. Mas depois pegou mais. Um por um, ele foi enchendo, até ter pelo menos uns 15 galões cheios espalhados pelo chão. Quando finalmente desligou a bomba e guardou tudo, ele ficou parado ali, só olhando os galões. No começo achei que estava contando, mas depois de 2 minutos inteiros parados, ainda olhando fixamente, já não sabia o que pensar. De repente ele virou e olhou direto para a loja onde eu estava. Desviei o olhar, mas poucos segundos depois ele entrou. Foi direto para o fundo e ficou fora do meu campo de visão, atrás de uma das prateleiras.
Ouvi ele mexendo em algo e logo em seguida ele apareceu no caixa. Jogou uma caixa de fósforos no balcão. Meu estômago virou na hora. Olhei para a caixa e só conseguia pensar na quantidade absurda de gasolina que ele havia acabado de encher. "Vamos lá, preciso ir", ele disse, quase gritando. Peguei a caixa para passar no sistema, mas hesitei. Eu sabia que não podia correr esse risco. Respirei fundo e falei: "Acho que não estou confortável vendendo isso para você." Falei esperando que ele entendesse o motivo e simplesmente fosse embora. Ele me encarou e disse com um sorriso no rosto: "O que foi? Tá achando que eu vou botar fogo numa casa ou algo assim?" Ele não tirava os olhos dos meus, ainda sorrindo. Depois de alguns segundos, deu um passo para trás. Levantou as mãos, me mostrou o dedo do meio e saiu andando. A maneira como ele mudava de humor tão rápido era perturbadora. Do lado de fora, ele começou a guardar os galões no carro e eu aproveitei para ligar para a polícia. Avisei que tinha visto algo estranho e que estava preocupado. Deixei claro que não tinha provas de que ele planejava fazer algo, mas que a situação me pareceu muito suspeita. 1 minuto depois, ele entrou no carro e foi embora. E eu fiquei ali, só imaginando o que aquele homem pretendia fazer. Continuei no balcão, atendendo mais alguns clientes nas 2 horas seguintes, até que uma viatura chegou. Um dos policiais me chamou para conversar e começou a fazer várias perguntas sobre o homem que eu tinha relatado. Como ele era, o que vestia, qual era o carro. Depois de anotar tudo, ele me contou que cerca de 1 hora depois da minha ligação, uma mulher ligou desesperada dizendo que o marido havia feito uma ameaça. Ele disse que ia colocar fogo na casa com a família dentro. Pelo que entendi, eles tinham brigado e ela demorou a chamar a polícia porque tinha medo do que ele poderia fazer se descobrisse. Na hora em que ela ligou, o homem ainda não tinha sido visto desde que esteve no posto. O policial foi embora depois disso e eu fiquei ali, lembrando da piada macabra que ele fez sobre incendiar uma casa. 1 semana se passou sem notícias, então liguei para a delegacia para saber o que tinha acontecido. Depois de confirmar que eu tinha relação com o caso, me informaram que conseguiram pegar o homem em flagrante 2 dias depois da minha ligação. Ele ficou desaparecido por 2 dias e reapareceu de madrugada, derramando gasolina no quintal da casa. Mas por sorte, havia um policial de plantão fazendo vigia do lado de fora e conseguiram impedir que algo pior acontecesse. Até hoje não acredito que vivi aquilo. Foi sem dúvida a coisa mais perturbadora de que já participei. E se eu tivesse vendido aqueles fósforos, tudo poderia ter acabado de forma infinitamente pior. Era uma noite fria e chuvosa, daquelas em que você preferiria estar em qualquer outro lugar, menos preso no turno da madrugada de um posto de gasolina velho e decadente na beira da cidade. Meu nome é Danilo e já trabalho aqui há pouco mais de 1 ano. Noites como essa costumam ser calmas, com apenas o som da chuva batendo nas janelas fazendo companhia. O posto em si era antigo, com azulejos amarelos desbotados cobrindo o chão e uma placa de neon piscando lá fora, que lançava um brilho esverdeado e doentio sobre tudo. O cheiro de óleo e café velho tomava o ar, como sempre. Eu odiava aquilo. A chuva caía a horas, pesada e constante, o que tornava tudo ainda mais isolado, como se o mundo lá fora estivesse a milhões de quilômetros de distância. Eu já tinha contado o dinheiro no caixa 2 vezes, reabastecido as prateleiras e passado o pano no chão. Não havia mais nada para fazer. As luzes fluorescentes zumbiam fracamente sobre minha cabeça. Eu me lembrava de estar encostado no balcão, olhando para a escuridão lá fora, pensando em como aquela noite estava morta. Por volta das 2 da manhã, um carro parou. Os faróis cortaram a chuva como 2 olhos brilhantes. O veículo estacionou bem na porta
incomum para quem só quer abastecer. Não reconheci o modelo. O motor ainda roncou por alguns segundos a mais do que o normal antes de desligar, e isso me deu um mau pressentimento. Endireitei a postura, esperando que quem quer que fosse entrasse. A porta rangeu ao se abrir e um homem entrou. Ele era alto, completamente encharcado e usava um moletom escuro com o capuz puxado para baixo, escondendo o rosto. Não consegui ver muito, mas a postura dele era tensa e rígida. A calça jeans estava rasgada e suja, como se ele estivesse caminhando na chuva há horas. "Boa noite", murmurei, mas ele não respondeu. Em vez disso, seguiu lentamente até o fundo da loja, onde ficavam os refrigerantes e os salgadinhos. Algo nele não parecia certo. Não era só o fato de estar encharcado ou de não ter dito uma palavra. Era o jeito que ele andava, rígido, mecânico, quase como se estivesse se forçando a mover. Tentei não dar atenção. A gente vê de tudo aqui: andarilhos, moradores locais, gente de passagem. Mas meus olhos não paravam de buscá-lo enquanto ele caminhava pelos corredores. Ele demorava demais para escolher, muito mais do que qualquer pessoa normal levaria para pegar um refrigerante ou um pacote de biscoito. Ouvi o barulho leve de plástico, mas ele não tinha pegado nada. Falei comigo mesmo para não me preocupar, mas quanto mais tempo ele ficava, mais crescia aquele nó no meu estômago. Algo estava errado. Lá fora, a chuva caía ainda mais forte e o vento assobiava pelas frestas das janelas antigas. Limpei o balcão com um pano, fingindo que estava ocupado, mas meus olhos não saíam do fundo da loja. Então, quando achei que ele finalmente iria embora, ele se virou de repente e começou a caminhar em minha direção. Meu coração acelerou, uma batida surda no peito. As mãos dele estavam enfiadas no bolso do moletom e o rosto seguia escondido nas sombras. Engoli em seco, tentando manter a calma. Quando chegou ao balcão, ele não disse nada de imediato. Apenas ficou parado ali, com a água da chuva formando uma poça ao redor dos pés. Me obriguei a encará-lo. Ou, ao menos, a olhar para onde eu achava que estavam seus olhos. "Posso ajudar?" Perguntei com a voz um pouco trêmula, mesmo tentando soar casual. Ele não respondeu. Em vez disso, tirou uma das mãos do bolso e o que ele colocou no balcão fez meu sangue gelar. Uma arma. Não era grande, apenas um revólver preto pequeno, mas parecia imenso diante do que significava. Minha garganta secou. Dei um passo para trás, instintivamente. O homem finalmente falou. Sua voz era baixa, quase um rosnado. "Me dá o dinheiro." Essas 4 palavras me gelaram até os ossos. Não havia emoção alguma na voz, nenhuma hesitação. Ele estava calmo, calmo demais para alguém segurando uma arma dentro de um posto às 2 da manhã. Assenti com a cabeça, as mãos tremendo ao abrir a gaveta do caixa. O barulho das moedas e das cédulas parecia ensurdecedor naquele silêncio sufocante. Não olhei para ele. Não consegui. Mantive os olhos no dinheiro enquanto o tirava, torcendo para que ele não puxasse o gatilho. Cada segundo parecia durar uma eternidade. A tempestade lá fora rugia, mas dentro de mim, tudo o que eu ouvia era o som do meu próprio coração. Entreguei o dinheiro. Notas amassadas, tudo o que havia no caixa naquela hora. Ele pegou sem dizer uma palavra, guardou no bolso do moletom. Achei que fosse embora, só pegar o dinheiro e sair. Mas ele não se mexeu. Ficou ali, parado, me encarando, a arma ainda apontada para mim. Por um momento achei que fosse morrer, que ele me mataria só para eliminar testemunhas. Minha mente corria, pensando em todas as coisas que eu nunca mais faria. Mas então, tão repentinamente quanto apareceu, ele se virou e começou a andar em direção à porta. Não correu, nem sequer apressou o passo, apenas andou, como se nada tivesse acontecido.
A porta rangeu ao se abrir e o ar gelado entrou. Ele saiu, a arma ainda na mão. Fiquei imóvel atrás do balcão, sem conseguir me mover, até ouvir a porta do carro bater e o motor engasgar antes de pegar. As lanternas traseiras sumiram na escuridão, engolidas pela tempestade. Não liguei para a polícia de imediato. Poderia ter ligado, mas só fiquei ali parado, olhando para a poça de água que ele deixou no chão, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Não parecia real. Nada daquilo parecia real. Mas o caixa vazio e o cheiro fraco de pólvora me diziam o contrário. A chuva continuava caindo, mas agora parecia diferente. Eu já estava dirigindo havia horas. Meus olhos estavam secos e pesados de tanto encarar a estrada escura à frente. Árvores ladeavam os dois lados do caminho, inclinando-se levemente com o vento. Eu já não sabia mais onde estava. Não via outro carro havia quilômetros, e o GPS tinha parado de funcionar fazia tempo, me deixando apenas com a intuição para seguir viagem. O marcador de combustível estava quase no fim, e eu precisava encontrar um posto o quanto antes. Foi então que eu vi. O posto de gasolina surgiu do nada, com uma placa de neon piscando fracamente à distância. Não era um lugar moderno, parecia antigo, como se tivesse sido esquecido pelo tempo. Na placa sobre a bomba estava escrito Posto e Conveniência, mas as luzes estavam fracas, lançando um brilho esquisito por todo o local. Encostei o carro, aliviado por finalmente ter encontrado um lugar para abastecer. Só havia uma bomba que aparentava funcionar, e mesmo assim, de forma duvidosa. Saí do carro. O ar noturno estava mais frio do que eu esperava. Não havia ninguém por perto. Nenhum outro carro estacionado perto da loja de conveniência, anexa ao posto. As janelas estavam escuras, mas uma luz fraca brilhava lá dentro. A bomba rangeu quando levantei o bico, e o cheiro forte de gasolina invadiu meu nariz. Comecei a abastecer. Foi então que olhei para a loja. Havia algo de estranho nela, como se estivesse me observando. O vento ficou mais forte, agitando as árvores atrás do posto, e eu ouvi um som muito sutil. Algo como um sussurro. Disse a mim mesmo que era só o vento. A bomba clicou, avisando que o tanque estava cheio. Ao tentar devolver o bico, ele escorregou da minha mão e caiu no chão com um barulho alto. O som pareceu ecoar por tempo demais, como se batesse em paredes invisíveis. Me abaixei para pegar, e foi então que vi algo se mover no reflexo da janela do carro. Foi rápido, um vulto atrás de mim, próximo à loja. Me virei num sobressalto, o coração disparado no peito. Nada. A loja continuava ali, imóvel e silenciosa. Mas eu não conseguia afastar a sensação de que estava sendo observado. Fiquei parado por alguns segundos, tentando convencer a mim mesmo de que era só cansaço. Afinal, tinha sido uma viagem longa. Depois de devolver o bico da bomba, resolvi entrar na loja para ver se havia alguém ali. Caminhei devagar até a entrada, os passos estalando na brita do chão. A porta de vidro estava coberta de poeira, como se não fosse limpa há anos. Empurrei a porta. Um sininho tocou acima dela, o som agudo cortando o silêncio da noite. Lá dentro, o cenário era pior do que parecia por fora. As prateleiras estavam pela metade, algumas cobertas por uma fina camada de poeira. As luzes fluorescentes piscavam sobre minha cabeça, projetando sombras estranhas que dançavam pelas paredes. Havia um balcão no fundo da loja, mas ninguém ali. O caixa era antigo, com botões amarelados, e ao lado dele havia um maço de cigarros aberto, como se alguém tivesse acabado de deixá-lo ali. Chamei por alguém, mas minha voz pareceu ser engolida pelo silêncio. Esperei alguns segundos, torcendo para que alguém saísse do fundo da loja.
Nada. Me aproximei do balcão, sentindo o peso do silêncio apertar o peito. Atrás do balcão, havia uma porta entreaberta. De onde eu estava, dava para ver que a escuridão atrás daquela porta era mais densa do que o resto da loja. Algo naquela escuridão parecia errado, como se não pertencesse àquele lugar. Me aproximei, encarando a porta escura. Foi então que vi uma figura, por apenas um segundo, parada na entrada da porta. Escuro demais para ver detalhes, mas o suficiente para saber que havia algo errado. A silhueta era estranha, alta demais, fina demais. E o rosto? Havia algo muito errado com o rosto. Pisquei, e quando abri os olhos não havia mais nada ali. Só o breu. Recuei, com a respiração acelerada. Minha mente tentava desesperadamente entender o que tinha acabado de ver. Me virei para sair, e foi quando ouvi o som. Primeiro, bem baixo, como algo sendo arrastado no chão. Vinha de trás, da porta escura. Não queria olhar, mas não conseguia evitar. Empurrei a porta e corri de volta para o carro sem olhar para trás. Ainda ouvia aquele som arrastado atrás de mim, ficando mais alto a cada passo. Entrei no carro num pulo, bati a porta e tranquei. Minhas mãos tremiam enquanto procurava as chaves. Quando o aeromotor finalmente pegou, pisei fundo no acelerador e saí dali o mais rápido que pude. Pelo retrovisor, vi o posto ficando cada vez menor. Mas antes que desaparecesse por completo, vi de novo aquela figura, parada na porta, me observando ir embora, o rosto ainda escondido pelas sombras. Eu só fui parar de dirigir quando cheguei ao próximo povoado, mas as luzes daquele posto continuam vivas na minha memória. Aquela figura alta e fina, parada lá, como se estivesse esperando por algo, ou por alguém. Nunca consegui esquecer aquela noite. Isso aconteceu no outono de 2021, quando meu marido e eu estávamos fazendo uma mudança grande para outro estado. Tínhamos empacotado tudo e decidimos fazer a viagem de carro direto, ao longo de alguns dias. A primeira parada seria em algum ponto no meio do caminho, por volta da metade da viagem. Estávamos dirigindo até tarde da noite, tentando aproveitar o tempo antes de decidir parar para descansar. Todo aquele trecho inicial da viagem era feito só de estradas planas, campos vazios e uma paisagem repetitiva. Sério, dava para ficar uns bons 10 minutos sem ver nenhum outro carro passando. Acho que já estávamos em algum lugar depois da metade do caminho, quando as coisas começaram a ficar estranhas. Estávamos seguindo tranquilos pela estrada quando, de repente, entramos numa neblina muito densa. Era como se estivéssemos dirigindo dentro de uma nuvem. Um segundo antes estava tudo claro, e no seguinte, mal se enxergava à frente do carro. Já estava bem estranho por si só, mas então vimos uma enorme mancha de sangue atravessando a pista. E não era um simples rastro. Era um verdadeiro estouro de sangue, como se algo tivesse sido atingido com muita força. Minha primeira reação foi pensar que talvez fosse um veado ou algum outro bicho grande. Mas não havia corpo, nem pedaços, nem nada caído na lateral da estrada. Só aquela mancha vermelha ainda fresca, espalhada no asfalto. Aquilo deu o tom para o resto da noite. Um tempo depois, a gente precisou parar. Estávamos apertados para ir ao banheiro e o tanque já estava quase vazio. Paramos no primeiro lugar que apareceu. Era um daqueles postos de estrada pequenos que parecem existir só para caminhoneiros de viagem longa. O nome do lugar era algo como Parada do Zé, ou qualquer coisa assim, bem típico de interior. O estacionamento era minúsculo, completamente escuro, com exceção de uma única luz acesa no alto. Só havia um caminhão parado ali. O posto tinha um desses restaurantes antigos grudados na estrutura,
como aqueles que a gente só vê em filme antigo. Estacionamos, abastecemos o carro e fomos até a loja de conveniência procurar o banheiro. No momento em que entramos, senti um arrepio estranho, como se cada pessoa ali tivesse parado para nos encarar. E não estou exagerando, todo mundo olhou. Devia haver umas 5 ou 6 pessoas reunidas ao redor de umas máquinas de caça-níquel perto da entrada, inclusive 2 crianças que pareciam novas demais para estarem ali. Tinha também uns senhores encostados no balcão, conversando com o atendente. Todos ficaram em silêncio, olhando. Não foi uma reação agressiva, mas também estava longe de ser acolhedora. Era um silêncio pesado, esquisito, como se a nossa presença tivesse interrompido algo. Fomos caminhando até o corredor onde ficavam os banheiros, e ao chegar no fim, vimos algo que até hoje me causa arrepios. Havia uma porta de vidro, e atrás dela, uma cena completamente fora de lugar. Um tipo de vitrine antiga, empoeirada, parecendo um cenário abandonado. Manequins estavam posicionados ao redor de uma mesa de lanchonete antiga, como se formassem uma família dos anos 50. Pai, mãe, 2 crianças e um garçom inclinado para a frente, segurando uma bandeja e sorrindo com aquele rosto congelado, parecendo uma figura de filme de terror. Estava tudo coberto por poeira, teias de aranha, e os bonecos pareciam extremamente velhos, com rachaduras e tinta descascando. Havia até moscas zumbindo ao redor da mesa, e a cortina no fundo estava tão suja que parecia não ser aberta há décadas. A vitrine toda estava posicionada bem na frente do que parecia ser a antiga porta de entrada do restaurante, agora totalmente bloqueada. Meu marido e eu ficamos alguns segundos parados, tentando entender o que era aquilo. Não havia nada errado de forma explícita, mas tudo ali estava estranho. A energia do lugar, o silêncio repentino quando entramos, e agora aquela cena bizarra parada no tempo. Dava a sensação de que havíamos entrado num espaço fora da realidade. Não falamos muito. Fomos direto ao banheiro e nos apressamos para sair dali o mais rápido possível. Mas o que mais me dá calafrios até hoje aconteceu quando saímos do corredor. O lugar estava completamente vazio. E quero dizer, vazio mesmo. Todas as pessoas que estavam jogando nas máquinas, os homens do balcão, até o próprio atendente tinham desaparecido. Ficamos no banheiro no máximo 3 minutos. Não havia carros suficientes no estacionamento para justificar aquela quantidade de gente. E muito menos para todos sumirem daquele jeito em tão pouco tempo. Não paramos para investigar. Corremos para o carro, trancamos as portas e fomos embora sem trocar uma palavra. Durante o resto da viagem até nosso destino, ficamos tentando entender o que tinha sido aquele lugar, ou o que havia de errado com ele. Mas nenhuma explicação parecia fazer sentido. Não houve ameaça direta, nenhum susto real que se possa apontar como um momento assustador. Mas aquela parada ficou marcada em nós dois de um jeito difícil de explicar. Mesmo agora, só de lembrar, sinto aquele desconforto subindo pela pele, como se tivéssemos esbarrado em algo que simplesmente não devíamos ter visto. Isso aconteceu há cerca de 7 anos, quando eu tinha por volta de 17 anos. Meus pais tinham viajado no fim de semana, nada fora do comum. Eles costumavam fazer isso com frequência e confiavam em mim para ficar sozinha, em casa. Normalmente, eu passava esses dias na casa de alguma amiga ou com meus primos, principalmente porque a casa dos meus pais tinha uma energia estranha quando a gente ficava lá sozinha, especialmente à noite. Era uma casa antiga, localizada numa cidadezinha onde quase nada acontece. Apesar de ser um lugar seguro, o silêncio por lá podia ser incômodo. Silêncio demais, sabe? Mas aquele fim de semana não saiu como eu tinha planejado.
Eu deveria ter dormido na casa da minha amiga Bianca no sábado, mas de última hora, os pais dela mudaram de ideia quanto à ideia de dormirmos juntas de novo. Não fiquei totalmente surpresa. Eles eram meio inconstantes com essas coisas, mas aquilo me deixou sem saber o que fazer por volta das 9:30 da noite. Eu não gostava da ideia de voltar sozinha para a casa dos meus pais. Então liguei para meu irmão mais velho, perguntando se eu podia ir para a casa dele. Na época, ele morava com a namorada e a filha pequena dela, e disse que seria complicado me receber por causa do cachorro, que latia muito. Mas se ofereceu para ir até a casa dos nossos pais e passar a noite comigo. Pedi uns 20 minutos para chegar até lá. Só para dar uma ideia, meu irmão é um cara grande, cheio de tatuagens, com aquele jeito sério, do tipo que você não gostaria de encontrar num beco escuro. Enquanto eu esperava, decidi parar num posto de gasolina perto da estrada para comprar um refrigerante e alguma coisa salgada. O lugar estava praticamente vazio, o que era comum para um sábado à noite, já que a maioria dos estabelecimentos fechava cedo por ali. Estacionei, vi uns 2 carros no local e fui em direção à entrada. Um homem estava fumando do lado de fora e abriu a porta para mim sem dizer nada. Não achei estranho. Aqui no sul, ainda tem gente que faz esse tipo de gentileza. Dei um sorriso rápido, agradeci e entrei. Assim que entrei, percebi outro homem parado perto da entrada e ele imediatamente me lançou aquele olhar. Sabe qual é? Me encarou de cima a baixo, como se eu estivesse ali só para ser observada. Ele murmurou algo como: "E aí, gata, andando por aí sozinha?" Na hora senti um nojo enorme. Nem respondi, só fui em direção aos salgadinhos, tentando ignorar. Mas então ele gritou atrás de mim e me chamou de vadia, alto o bastante para ecoar dentro da loja. Honestamente, eu não fiquei com medo. Achei que ele estivesse bêbado, drogado ou só tentando se mostrar. Infelizmente, esse tipo de coisa acontece mais do que deveria. Paguei minhas coisas, continuei ignorando e fiquei aliviada por não ver nenhum dos dois quando saí da loja. Mas aí as coisas começaram a ficar estranhas. Enquanto eu caminhava até meu carro, olhando o celular para ver se meu irmão já tinha mandado mensagem, percebi que o homem que tinha me xingado estava agora parado perto de uma das bombas de gasolina, apenas me observando. Ele ficou calado no começo, só me encarando, e depois disse algo como: "Acha que pode me ignorar, é?" Respondi com algum comentário sarcástico. Nem lembro o que foi. Só para mostrar que eu não estava impressionada, e entrei no carro. Ele claramente não gostou, e percebi que o outro sujeito também tinha voltado. Quando liguei o carro e comecei a sair, vi o carro deles, um sedã velho, manobrando do outro lado do posto. Eles ficaram parados, de frente para mim, só olhando, como se estivessem decidindo o que fazer. O cara que tinha segurado a porta mais cedo fez aquele gesto nojento de passar a mão no pescoço, como se estivesse me ameaçando. Lembro que pensei: sério, cara, que dramático. E revirei os olhos enquanto saía com o carro. Mas claro, eles saíram atrás de mim. No começo, não entrei em pânico. Aqui as pessoas falam muito, mas raramente têm coragem de fazer algo. Mesmo assim, não quis dar bobeira. Peguei algumas ruas secundárias para ver se eles estavam mesmo me seguindo. E estavam. Quando perceberam que eu estava tentando despistá-los, ficaram ainda mais agressivos. Chegaram bem perto, quase colando na traseira do meu carro, e começaram a buzinar sem parar. Os faróis deles estavam praticamente dentro do meu carro. Liguei para meu irmão enquanto tudo isso acontecia, tentando manter a calma na voz, e contei o que estava rolando. Ele nem pensou 2 vezes. Disse para eu ir direto para casa que ele resolveria. Voltei o mais rápido que pude, e mesmo com as voltas que dei, estava a poucos minutos de distância. Quando entrei na entrada da garagem,
Senti um alívio imenso. Lá estava meu irmão, descalço, sem camisa, parado com aquela postura de "vem se tiver coragem". O pitbull dele estava sentado ao lado, tranquilo, mas alerta, e meu irmão com a mão apoiada em algo que parecia muito com uma arma. Parei o carro no quintal e quando os dois sujeitos viram meu irmão, mudaram completamente. Foi como ver dois ratos fugindo. Deram ré tão rápido que quase bateram em tudo e sumiram rua abaixo sem nem olhar para trás. Até hoje não faço ideia do que eles queriam e sinceramente prefiro não saber. Mas nunca vou esquecer a imagem do meu irmão parado ali, parecendo um guerreiro saído de um filme, me protegendo. Aquela noite podia ter terminado de um jeito muito pior, se não fosse por ele. Ainda penso nisso de vez em quando e só consigo sentir gratidão